Agora, essa é uma história fascinante. Vejam que o mundo está sendo controlado pelos ocultistas. E os ocultistas se organizam em famílias. Então você tem essas famílias ocultistas que controlam o mundo. E algumas pessoas chegam a exagerar. Elas dizem que há uma conexão com répteis e que há famílias de répteis. Vocês já ouviram histórias assim antes? Bem, eu não quero ir nessa direção, mas vamos dizer, é possível que haja famílias que controlem o mundo e que venham de famílias reais? Agora, algumas linhas reais foram erradicadas, eliminadas, destruídas. Foram tiradas da face da terra através da intriga jesuíta. Mas outras foram colocadas no poder, como a casa de Stuart, por exemplo, na Inglaterra. Todos eles maçons, todos eles ocultistas. Eu lhes digo que a rainha é a rainha dos Bilderbergers, e ninguém pode entrar tão profundamente no ocultismo quanto eles. E aí você tem, então, essas famílias reais. É possível que essas famílias estejam controlando a maior parte do mundo? Será que os reis do mundo vão reinar um dia? Vamos dar uma olhada nisso aqui que é interessante. Aqui está o diagrama da família Howland, que se encontra publicado no Templo Mórmon, e explica quem é quem nesse zoológico, e quem pertence a qual família. Uma família, então nós estamos olhando aqui um tataravô. Vamos dar uma olhada para ver quem são os seus descendentes. Uma família, e vocês podem verificar isso. Joseph Ira Earl, homem muito prominente nos seus dias. Joseph Smith, o fundador dos Mormons. Ele faz parte da família. Ele vem do mesmo tataravô. Emma Hale vem dessa família. Winston Churchill teve o mesmo tataravô. Franklin Roosevelt teve o mesmo tataravô. Richard Nixon teve o mesmo tataravô? Você quer me dizer que o presidente Ford teve o mesmo tataravô? Você quer dizer que George Bush, pai, teve o mesmo tataravô? Que o George Bush, filho, teve o mesmo tataravô? Agora, isso é bastante estranho. Será que é possível crer que, com todas essas divisões na Terra, todos eles vieram da mesma família? Será que isso é pura sorte? Bem, eu vou deixar que você faça a especulação. Eu não quero entrar nisso, mas eu acho fascinante que todos eles venham da mesma família. De Churchill, de muitos presidentes nos Estados Unidos. 1, 2, 3, esse intermediário. 4, 5 presidentes nos Estados Unidos. Mais alguns do outro lado. Mais o fundador do movimento dos Mormons. Tudo da mesma família. Isso é muito, muito, muito estranho. Agora, e esse negócio dos Mormons e a NASA? Você vai descobrir que os principais homens são todos Mormons ou são maçons? Se você entrar num templo maçom, você vai encontrar as fotografias dos presidentes. E você vai encontrar todas as fotografias dos astros que foram até o céu. Aqui está o Conselho Supremo do Rito Escocês, a Jurisdição Maçônica do Norte, o calendário. Eles têm um próprio calendário de 1998 e ele conta algumas coisas muito interessantes. Alguém aqui reconhece esse homem? Buzz Aldrin. Alguém aqui reconhece aquele outro? É o coronel John Glenn. E eles nos informam que todos eles eram maçons de grau 33. A lista é simplesmente interminável. Nós discutimos que praticamente todo presidente era maçom. E você os encontra nas listas presidenciais maçônicas. E a maçonaria também está por trás do movimento da Nova Era. Aqui nós temos uma revista original, a revista da maçonaria. E o título é Nova Era. Mas porque havia uma conexão muito forte com a maçonaria, eles mudaram o nome para Rito Escocês. Bem, algumas pessoas ficam me dizendo que eu não tenho os livros dos quais eu falo, que eu estou tirando essas coisas todas da minha cartola. Mas eu me dei o trabalho de colocá-los todos no meu carpete e de tirar uma fotografia deles.
Aqui está o livro de Pike, Morais e Dogma. Aqui está o livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta, a Nova Enciclopédia da Maçonaria. Vários livros. Agora, algumas pessoas ficam dizendo que eu tirei essa foto de um outro lugar e depois fiz uma montagem no tapete. Então, da próxima vez que eu tirar essa foto, eu vou colocar alguns livros na minha boca, eu vou colocar alguns livros na minha mão, eu vou colocar alguns livros entre os meus dedos do pé. Eu realmente tenho todos esses livros. Aqui está Alice Bailey, a sacerdotisa e profetisa do movimento da Nova Era. Lembram-se que ela recebia mensagens do Djwhal Khul de Tibete? Nós falamos disso quando nós falamos sobre a maçonaria. Levítico 19:31 diz: Não vos volteis para médios ou necromantes, não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E compete ao homem morrer uma vez, mas depois disso o juízo. Hebreus 9:17. Então vamos tentar ouvir essas vozes de modo claro. Quando essas vozes são ouvidas, elas não são contrárias ao verso? Provavelmente sim. Esta mulher escreveu mais livros do que qualquer outra mulher nos 2 últimos séculos. Uma das escritoras mais prolíficas de todos os tempos, Alice Bailey. Seus livros foram publicados sob o símbolo da flor lótus e foram publicados por uma editora cujo nome é Companhia de Publicação Lucifer. E isso causou muita movimentação quando eles mudaram o nome para Lucis Trust, a confiança da luz. Agora, só há uma outra mulher que escreveu tanto quanto ela no último século. Vocês sabiam disso? Ou nos últimos 2 séculos. Só há 2 mulheres que podem competir nesta questão. Uma é Alice Bailey e a outra eu vou apresentar para vocês em outra palestra. Então eu quero que vocês vejam aqui esta fila de livros e eu quero que vocês se lembrem que houve uma outra mulher que escreveu provavelmente ainda mais do que isso. Um dos livros dela, Problemas da Humanidade, com os símbolos maçônicos nele. O reaparecimento de Cristo. Está aqui, este aqui é um livro para preparação para a volta de Cristo. E Alice Bailey escreveu: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço nas minhas possibilidades espirituais. Eu me dedico de novo ao serviço daquele que virá. E eu faço tudo o que eu posso para preparar as mentes e os corações dos homens para aquele evento. Eu não tenho outra intenção na minha vida. Agora, este que vai voltar não é Jesus Cristo, porque ela é uma adoradora de Lúcifer. Quem é que ele está dizendo que vai vir? Lúcifer. Mas eles o chamam de Cristo. Agora, que outro movimento está esperando a volta de Cristo, entre aspas? O movimento Mórmon, certo? Eles estão dizendo que ele voltará e que ele se apresentará no seu templo em Salt Lake City. Aqui está outro movimento que talvez interesse a vocês: as Testemunhas de Jeová. E há milhões e milhões de testemunhas de Jeová no mundo hoje. E as Testemunhas de Jeová foram formadas por C.T. Russell, que viveu entre 1852 e 1916. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles veementemente negam qualquer conexão maçônica, mas esse homem era um maçom de grau 33. Já está ficando até monótono, não é verdade? Está ficando monótono. Vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente consegue cavar alguma coisa. O plano divino para os séculos. Manual de ajuda para os estudantes bíblicos. Aqui está, na língua norueguesa. Notem o símbolo que eles usam na frente. É o símbolo do deus Ra. O deus Sol Ra, o equivalente do deus Shamash. Aqui está a torre de vigia original de 1º de dezembro de 1916. Não se pode negar mais. Aí está. Eu mesmo tirei a foto. E aí está o símbolo da maçonaria que eles usam. Está aí o símbolo maçônico sobre o livro. E aí também se descreve como o fundador, Russell, morreu. Foi então que ele se levantou mais uma vez e disse: façam-me uma toga romana. Ele estava morrendo e eles lhe fizeram uma toga romana de um lençol que ele colocou. Eu não compreendia o que ele quis dizer, mas a sua voz tinha se tornado tão fraca que ele tinha que repetir praticamente tudo. Querido irmão Russell,
Eu não quero pedir que você repita nada. Eu disse, irmão Russell, eu não compreendi o que você quis dizer. Eu vou mostrar para você. Então ele pegou o lençol e o colocou ao redor, ele o apertou ali. É assim que um maçom quer morrer, quando ele chega à beira da morte. Então todo ritual maçônico, o alto ritual maçônico da morte é descrito aqui. Russell era um alto maçom, um maçom de grau 33, quer você queira ou não. Então esta é uma sociedade oculta que finge representar a Jeová, Yahvé. Se você olha para a sepultura, você vai ver que ela também tinha um símbolo maçônico. E essa coroa sobre ela. E as primeiras torres de vigia também usavam esse simbolismo. Aqui está, ali também. Você o vê nas primeiras torres de vigia. Mas você precisa de cópias antigas. Eu obtive essa daqui de um testemunho de Jeová, que deixou aquela igreja quando ficou velho. Então, se nós observarmos os ensinamentos dos testemunhos de Jeová, eles são a organização que mais fez predições de profecia do que quaisquer outras. Aqui está o diagrama dos séculos. Todas elas não deram em nada. Por exemplo, em 1874, eles disseram que Cristo estava voltando, e ele não veio. Em 1878, a ressurreição. Eles disseram que ia ocorrer, mas que era invisível. Em 1881, o fechamento da porta da graça para os gentios. Em 1914, o Armagedon não veio. Em 1914, Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitados, mas eles não foram ressuscitados. Em 1918, as igrejas cristãs do mundo seriam destruídas. Isso não aconteceu. Em 1920, os países seriam destruídos, mas eles não desapareceram. Em 1925, seria o estabelecimento do reino. Bem, se isso aqui é o reino, eles podem ficar com ele. Depois de 1925, as pessoas seriam capazes de visitar Abraão, que estaria morando em Jerusalém. E aí, os seus entes queridos seriam ressuscitados. Nada disso aconteceu. Em 1956, a tradução da Bíblia Novo Mundo saiu, porque eles tinham acabado de desprezar a versão King James. Em 1975, seria o fim do mundo, mas não aconteceu. Nenhuma previsão. E sabem o que a Bíblia fala sobre um profeta, um verdadeiro profeta? É que se suas predições não acontecem, então ele não é um profeta verdadeiro. Fim dos tempos gentílicos, página 99. Com respeito aos tempos dos gentios, nós consideramos uma verdade estabelecida, que o final dos reinos do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus será realizado no final do ano de 1914. Nada aconteceu. Um pouco antes do fim do ano de 1914, o último membro do corpo de Cristo será glorificado. Será que isso aconteceu? Claro que não. Do contrário, como é que as pessoas ainda poderiam se converter aos testemunhos de Jeová hoje em dia? Isso seria uma perda de tempo. Fim dos tempos gentílicos, página 77. Agora, uma das características das organizações ocultas é que elas fingem ser o que elas não são, usando coisas subliminares. Subliminar é aquilo que fica escondido numa figura, para que você não perceba que de fato é um demônio. Eles também usam isso em filmes. Eles usam até em músicas. Eles usam isso em tudo quanto é tipo de coisa. É um jeito oculto de fazer as coisas. E geralmente eles fazem isso de cabeça para baixo. Fazem também muitas outras coisas. Então, se você observa as velhas torres de vigia, se você der uma olhada nelas, você descobre rostos de demônio, rituais maçônicos ocultos nas fotos. Então, por exemplo, este anjo na terra e no mar representando a Cristo, ele tem essas dobras em suas mãos. E se você olhar com cuidado, você vai ver que é o rosto de um demônio. Vejam que a ressurreição desse jovem é o mesmo aperto de mão que é usado para ressuscitar Irão Abif no ritual maçônico. É o que eles chamam de pegada do leão. Então isso é maçônico. Agora você também vai notar que esse dedo aqui também está um pouco deslocado na figura. Isso é uma coisa que é relativamente frequente. E se você olhar essa inocente figura da torre de vigia aqui, se você der uma olhada bem de perto, se você observar o nó da árvore, você percebe a cabeça do bode. Há chifres e olhos. Aqui está o crânio.
Então você tem o símbolo do bode aqui. E se você observa esse homem deste lado, ele parece muito inocente. Mas se você o virar de cabeça para baixo e você olhar com cuidado, você percebe o rosto de um demônio no seu cabelo. Agora, talvez você pense que isso é só um acaso. Bem, vamos continuar. Aqui está o anjo de novo, com o mesmo dedo deslocado. As chaves usadas são as chaves romanas. E tem muitos S's na roupa, símbolos de Lúcifer. E esta figura aqui está tão cheia de símbolos maçônicos que simplesmente ela não é verdadeira. O anjo aqui tem inúmeros símbolos maçônicos nele. E tudo aqui que você tem é subliminar. Eu não sei se vocês estão percebendo o subliminar. Vocês conseguem perceber o subliminar no vestido da mulher? Vocês conseguem enxergar uma coisa aqui que não parece certa? Bem, vamos ampliar. Você tem que realmente olhar bem. Um subliminar não é uma coisa que você deve ver. E uma outra coisa a respeito dos subliminares é que alguns veem na mesma hora, mas outros não conseguem ver. Aqui está a face de um homem. Conseguem ver? Muito bem, alguns estão vendo claramente. Aqui está o nariz, aqui está o bigode, e esse cabelo aqui parece um pouco estranho. Agora, quem é esse? Será que esse aqui é um rosto qualquer ou é o rosto de alguém em particular? Eu vou colocar um outro rosto aqui do lado. Vocês reconhecem? Ali está a barba, o nariz, o cabelo. Esse indivíduo aqui não é o mesmo? É Zeus. Então eles colocam todos esses subliminares aí. E algumas pessoas conseguem ver. Quem consegue ver? Deixe-me ver. Ah, muitos estão vendo. Ok, ótimo. Mas outros não conseguem ver. Esta é a natureza do subliminar. Agora, se nós formos para outro, você observa aqui os triângulos maçônicos, você observa aqui os pentagramas, todos os tipos de coisas ocultas. E então eles usam sombras para fazer isso de modo bem esperto. Aqui está Jesus, supostamente, e eles dão a Jesus um olhar diferente. Para os testemunhas de Jeová, eles o colocam com cabelo curto. Ah, notem que este pé é um pé de bode como sombra. Então eles usam essas mensagens subliminares. Aqui de novo você olha as roupas e você pode ver um S nas dobras. Eles usam muitos símbolos. Aqui, esta religião, de novo, uma religião que começou com os maçons, porque a ideia é que quanto mais distrações você tiver, menos chances você tem de estudar tudo. Isso não faz sentido? E qual é o objetivo de todas essas religiões? Tirar a divindade de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dessas religiões. Eles ensinam, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que Jesus não é Deus, que ele é um ser criado. Os mormons ensinam isso. Os maçons ensinam isso. O mundo oculto ensina isso. O islamismo ensina isso. Os católicos, os líderes católicos ensinam isso. Todos eles ensinam isso. Há alguém que odeia Jesus. E vocês sabem quem é? Sim, é Lúcifer. Lúcifer. E o seu agente, de acordo com a Bíblia, é o papado. E eles vão usar o papado para alcançar os seus objetivos. E eu acho que já chegou a hora de o mundo ver a natureza e a magnitude desse massacre total contra Jesus Cristo como o Senhor Salvador, o único Salvador do nosso planeta. Nós vimos que parte da agenda da nova era é criar tantas organizações quantas forem possíveis, a fim de que neguem a divindade de Cristo. Agora, se você quer cobrir todas as bases, você também tem que alcançar essas pessoas que não vão facilmente para a igreja. Esta organização aqui é a organização Bahá'í, de Haifa, em Israel, em junho de 2003. Quase 500 mil de pessoas já visitaram os jardins que estão ao redor do santuário de Bab, no Monte Carmelo. É aqui que ele vive, ou onde ele é representado. É claro que ele não vive mais lá.
Eles primeiramente abriram para o público em 4 de junho de 2001. No Carmelo, eles colocaram este templo. Agora, nesta representação do templo, você vai ver todos os símbolos de novo. As estrelas, os símbolos que acompanham a estrela. A fé Bahá'í diz, a unidade fundamental de todas as religiões é o seu principal objetivo. Bem, Teilhard de Chardin também diz, devemos fazer com que todos aceitem o Cristo universal que satisfaça a todos. A investigação independente da verdade, a igualdade entre homens e mulheres, a eliminação do preconceito, a educação universal. Sexto, o estabelecimento de uma língua internacional auxiliar. Soluções espirituais para os problemas econômicos, a harmonia entre ciência e religião, a obtenção da paz mundial através da cooperação internacional. Tão poderosa é a luz da unidade que ela pode iluminar, e eu odeio essas palavras. Eu tenho uma alergia total a essas palavras do ocultismo, o mundo inteiro. Bem, então eles querem colocar todas as religiões juntas debaixo de uma estrela. E esta estrela definitivamente não é Deus. A aurora dourada em Israel. Aí você tem o símbolo da nova era. Parte da nova era tem que ver com revelações místicas. Os ensinamentos do Cristo, os 2 pilares de Jaquim e Boaz. Então vem o touro, Áries, o carneiro, Buda, Krishna, Sankarasharva. E temos a era de peixes, que nos trouxe Cristo. Então, eventualmente, nós vamos ter um Cristo universal. Esta é a teologia da nova era. E ela começa, é claro, com Jaquim e Boaz, que também são o cerne, a alma da maçonaria. De novo, a maçonaria está controlando todas essas coisas. No musical Hair, quando a Lua está na 7ª casa e Júpiter se alinha com Marte, então a paz guiará os planetas e o amor guiará as estrelas. Este será o despontar da era de Aquário. Harmonia e compreensão, simpatia e confiança. Não haverá mais falsidade ou divisões, uma vida de ouro, sonhos de visões, a revelação do cristal místico e a verdadeira libertação da mente. Aquário, a era de Aquário. Quem é mais velho aqui se lembra dessa música, não se lembra? Sim, que mentira. Tudo isso tem que ver com Lúcifer. É o advento da unidade sob os símbolos ocultos. Assim como a maçonaria faz a mesma coisa com os símbolos de Jaquim e Boaz. A Bíblia nunca fala de pilares nesse sentido. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Esses são os pilares nos quais nós podemos depositar a nossa fé. Estes são os pilares verdadeiros. Então a nova era está cheia de amuletos e chaves cósmicas e poderes de pirâmides e astrologia e cura natural e mãos de luz. Tudo isso é muito esotérico. Isso até agrada a mente, como se fosse uma sabedoria antiga. Por falar nisso, temos o livro Manual de Enoque, Arquétipos sobre a Árvore da Vida. Esse Manual de Enoque é, claro, apócrifo, mas os católicos ensinam isso de forma muito aceitável. Temos o tarô, a mágica, olhos que tudo veem, pentagramas, bruxaria, magia branca e magia negra. Vocês sabiam que na Inglaterra as pessoas podem fazer faculdade de magia e o governo paga todas as despesas? Que legal, hein? Você pode se tornar um bruxo. E você pode escolher se você quer ser especialista em magia negra ou em magia branca. Isso realmente não faz a menor diferença. Uma vez dentro desse círculo mágico, o bruxo diz as seguintes palavras: grandes mestres do universo, prontamente obedeçam à minha vontade. Eu os conjuro pelos grandes nomes cheios de poder, o nome dos Illuminati do firmamento. Assim se invoca Lúcifer. Apareçam para mim, que evoco a sagrada influência das principalidades e dos poderes. Eu pensei que nós estivéssemos em guerra contra eles, mas aqui eles os estão convidando. Venham em paz através do poder dos exaltados Illuminati. Sirvam-me e revelem todas as coisas a mim, da terra e do mar, do conhecimento e da sabedoria, do mal e do bem, da lei natural e da magia. Isso é magia, mas você percebe a linguagem do Éden aí? Não percebe? Sim, bem e mal e todas essas coisas. A Bíblia diz em Deuteronômio 18:10 que não seja encontrado entre vós
qualquer um que faça passar o seu filho ou filha pelo fogo, ou que use a adivinhação, ou que observe os tempos, ou encantador, ou bruxo, ou aquele que consulte os espíritos familiares, ou mago, ou necromante. Pois todos os que fazem estas coisas são abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os tira diante de ti. E, no entanto, hoje em dia, no mundo não se fala em outra coisa. No livro Vozes do Céu, Arquétipos do Zodíaco, nós encontramos alguns dos grandes canais modernos que se comunicam com os espíritos. O canal Virginia Essene, que diz que Jesus falou através dela, dizendo: a morte é uma criação da humanidade, não de Deus. Esta é a verdade plena. De novo, eles estão ensinando que não existe a morte. Aqui está outro livro da Nova Era, A Vida da Morte. Aqui está outro de Jean Curie, Você não pode morrer. E aqui está o símbolo do Shamath, Você não pode morrer. Esta não é a linguagem que a serpente usou? Claro que esta é a linguagem da serpente. Em Eclesiastes 9, 5 a 6 está escrito: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem terão recompensa, pois a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor e o seu ódio, a sua inveja, tudo pereceu. Eles não têm mais uma parte em qualquer coisa que é feita debaixo do sol. Eclesiastes 9, 6. Quando você está morto, a sua mente para. Mas não para estas pessoas aqui. Elas dizem que conversam com os mortos. Tarô vivo, espiritismo, alquimia pessoal. A rosa é o símbolo de Lúcifer. A magia antiga e a nova era, eles usam todos os mesmos símbolos. Eles usam pilares, a meia-lua com uma estrela, ou o sol. Isso é a mesma coisa que o nascimento do Deus Sol e a sua morte. E se vem sob a forma da hóstia, então nós temos a Eucaristia. Aqui colocaram uma face de Apolo em vez da face de Maria, mas é somente uma forma masculina, pois tudo é exatamente a mesma coisa. O sol, a lua, as estrelas, Ísis, Horus, a adoração de Sete. Outro canal é J.Z. Knight, de Nova York. Ela é provavelmente a médium mais famosa do mundo hoje. Ela conversa com um espírito chamado Ramta. E todas as estrelas de Hollywood são clientes dela. Aí está ela. Ela é uma mulher muito bonita. E por falar nisto, isso aqui é maçônico. Mas não se preocupem. Ali está o simbolismo dela. E você percebe que se trata de um triângulo. Ramta, cuja médium é J.Z. Knight, diz o seguinte: através da história, nós temos tentado muitas avenidas diferentes para lhes lembrar de sua grandeza, de seu poder e da eternidade de sua vida. Nós já fomos rei, conquistador, o Cristo crucificado, mestre, amigo, filósofo, qualquer coisa que pudesse canalizar o conhecimento. Às vezes nós interferimos em seus casos para impedir que vocês se aniquilem, para que a vida possa continuar a ser um playground para suas experiências e a sua evolução para a alegria. Agora, lembrem-se que os mormons também ensinam que o homem pecou para que ele tivesse alegria. E aqui é J.Z. Knight que está falando. Eu vou abaixar um pouco o som aqui e eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho em que ela está falando. É uma pena que este som não é muito bom. Aqui ela está explicando como ela conheceu Ramta. E ela disse que Ramta apareceu para ela como uma luz brilhante, como alguém que está com a mão cheia de purpurina e joga essa purpurina nos raios do sol. E ela olhou para ele e lhe disse: quem é você? Você é tão lindo. E ele disse: eu sou Ramta. Eu estou aqui para ajudá-la a sair do buraco. Bem, vamos deixar que ela mesma fale. É uma pena que o som não está muito bom, mas prestem atenção ao que ela está falando. Nós não poderemos nos aproximar de Deus se nós reforçarmos o conceito de que havia apenas um Filho de Deus, pois isso nos leva a indagar. Então, quem somos nós? Percebem o que ela está dizendo? Que nós não podemos acreditar no conceito de que só há um Filho de Deus, porque isso nos leva a indagar quem somos nós. O que isso implica? Que nós somos Deus, certo?